Irmãos queridos, estamos expondo Esdras, então, nos domingos à noite, e hoje, pela graça de Deus, capítulo 3, os versos de 8 a 13. Esdras, capítulo 3, versos de 8 a 13. Amada congregação do Senhor Jesus, assentada como está, acompanhará a leitura do texto sagrado. Esdras, capítulo 3, os versos de 8 a 13, nos diz assim o texto sagrado. No segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor e constituíram levitas da idade de 21 anos para cima, para superintenderem. Então se apresentaram Jesua, com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Enadad, seus filhos sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com essas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias já idosos que viram a primeira casa choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Senhor Deus Santo, eis o livro aberto. Pai, não existe coisa mirabolante na Igreja Presbiteriana da Pampulha. Nós não temos, ó Deus, aquele louvor quente, nós não temos gritos, nós não temos... Senhor, é a solenidade da exposição da Escritura. É a seriedade, ó Deus, com que nós tratamos o que o Senhor pode fazer pelo poder da Tua Palavra. Mas, Senhor, que isso seja uma verdade em nós. Que nós ansiemos para que a espada seja cravada no nosso coração, para que ela discirna corpo e espírito, para que ela discirna os nossos mais profundos pensamentos, para que o Senhor nos fale e para que nós voltemos para casa jubilosos, com a certeza de que, domingo após domingo, o Senhor tem nos abastecido com o bocado que precisamos e nós vamos ser assim, alimentados até o último dia. Faz o Teu milagre nessa noite, Senhor. Fala-nos, ó Pai, fala-nos de uma forma tão indubitável que aquela que entrou aqui tenha certeza que passou um tempo na Tua presença. Te pedimos isso tudo, ó Deus, não é por nada do pregador, dos presbíteros, pastores, diáconos, não, Senhor. É para o louvor da Tua glória, Senhor. Manifesta-te em nome de Cristo. Amém. Queridos, a primeira frase do texto já tem muito a nos dizer. No segundo ano da sua vinda à casa de Deus, já é o segundo ano. Já é o segundo ano. É o segundo ano e a obra parece já organizada. Agora é colocar a mão na massa. Graças a Deus, continuando em frente. Continuando em frente, continuando em frente, continuando em frente. Irmãos, que dia é hoje? 15 de maio de 2022. Metade do ano? Um pouquinho só para metade do ano. Já foi. Já foi metade do ano. O que você planejou nesse ano? Está colocando em prática? Algo mais sério. Você já abrandou alguns projetos ou já abandonou algumas coisas? Quando lhe vem à cabeça, quantos casamentos já se desfizeram nesse ano? Que você sabe.
Quantas pessoas já mergulharam no mundo das drogas que você sabe? Quantos desalentos estatelados em casa que você sabe? Quantos já nesse ano? Querido, o quanto as coisas, os embates e os traumas nos tentam e, pelo medo, nos colocam inertes, como se nós não pudéssemos fazer mais nada. As coisas todas vêm nos oprimindo, 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 como que para nos sugar a energia e nos parar. Você, pelos embates desse ano, você já se cansou? Está cansado, meu irmão? Pastor, esse ano está pesado. É? Como está a sua tenacidade, que é a resistência a pancadas? Nós temos que ser tenazes, resistentes a pancadas. O Senhor Jesus nunca nos prometeu nos colocar sob uma redoma de vidro para nos livrar das pancadas, mas Ele disse que estaria junto conosco quando elas viessem. Duas coisas, então. Parece romantismo utópico de que você conseguirá algo na vida sem perseverança diante dos embates. Pare com isso. Pergunte para alguém como é que é manter um casamento por 50 anos. Quem chega do lado de fora fala assim, nossa, que lindo, 50 anos de casado. Senta um cadiquim com os dois e pergunta, como é que foi até aqui? Nossa, nossa. Tente entender como é que criar um filho até aos 30 anos de idade. Nossa! Passar pela adolescência, a juventude. O quanto você tem de idade, o quanto você lutou para chegar até aqui. Nossa! Você verá que é custoso. Logo, pare de achar que nessa vida alguma coisa vem sem sangue, suor e lágrimas. Pare de achar que nessa vida alguma coisa vai vir linda assim, que você não fez nada e para na sua mão e tudo bem. Não. As coisas nessa vida que o valham, elas vêm com sangue, suor e lágrimas. O Senhor Jesus disse, nesse mundo vocês vão passar por aflições, de vários lados, de onde menos se espera, mas eu venci, e eu tenho o caminho para dar para vocês. Segundo lugar, as coisas acontecem via de regra, irmãos, e aqui é o foco dessa mensagem. As coisas acontecem via de regra para quem está na dinâmica do dia a dia ou do movimento. As coisas só acontecem para quem está na dinâmica. Coisas acontecem para quem se move. Se você ficar em casa dormindo, o emprego não vai chegar. Se você ficar em casa dormindo, o diploma não vai se formar. As vitórias só chegam quando você vai em frente. Ouça, nessa vida, só com lutas. E as lutas vogam que você vai correr atrás, que você vai perseverar e que você não vai largar enquanto você não chegar lá. Não é você chegar num exato momento, numa etapa, numa parcialidade, dizer assim, estou cansado. Alcançou o objetivo? Não. É aquilo que Paulo disse, sigo para o alvo da soberana vocação. Prossigo para o alvo, prossigo, e nada pode me desvirtuar disso. Nós vimos que os santos perseveram, irmãos, perseveram a despeito das suas forças. Os santos seguem em frente pela força que vem de Deus na vida deles. E nós não podemos parar. O templo está sendo reconstruído. É fácil? Misericórdia. Ouça. Francis Schaeffer diz assim, a batalha espiritual, a perda da vitória, está sempre no mundo dos pensamentos. Quando você começa a esmorecer aqui, você vai esmorecer aqui. Leslie Carter, não é a teologia que faz de um homem de valor aquilo que ele é, mas sim a trabalhologia. É a trabalhologia. É o quanto você está obrando, é que faz de você um crente. Disto, se você for ficar no mundo das ideias só dos pensamentos, nada de ação, nada de vitórias. Sabe aquela pessoa que está sempre viajando na maionese? Está sempre fazendo aqueles planos mirabolantes, mas nunca sai nada do papel? Nunca efetiva nada?
Irmão, o Senhor Jesus falou com Moisés quando? Quando ele estava em casa dormindo? Quando ele estava lá no campo trabalhando. O Senhor Jesus escolheu os seus discípulos, todos, quando eles estavam trabalhando, irmãos. Todos. Enquanto nós trabalhamos, a nossa fé cresce, o nosso braço fortalece, o nosso Deus é proclamado. Não existe cristão sem obrar, sem construir para o reino de Deus. Em termos de fé, em termos de Deus, qual é a sua expectativa? Atrás de que você está correndo? Como membro do reino de Deus. Qual é o seu foco? Qual é o seu objetivo? Porque se você não tem objetivo, qualquer lado serve. Você está solto, está tonto por aí, mas eu tenho um objetivo na vida. Eu quero me santificar, eu quero deixar tal pecado, eu quero empreender evangelismo, eu quero ter uma vida diferente de oração, eu quero algo transformador. Em termos de fé, qual é a sua expectativa? O que você tem almejado? Ou você está vivendo empurrado de um lado para o outro? Mas, se você tem almejado, o que você tem feito? O que você tem feito esperando que algo aconteça? Porque aí, veja, você não tem objetivo, você não tem expectativa, aí você vai vivendo um negócio que não faz sentido, não tem pega, você não sabe para onde vai. Qual é a vitória que se almeja? Qual é? Eu já ouvi que se você insistir em fazer as mesmas coisas, esperando resultados diferentes, isso é insanidade. Ah, eu quero melhorar. Parabéns, meu irmão. O que você está fazendo para melhorar? Eu estou sentado esperando. Continue. Você vai continuar sentado esperando. Vai. Queridos, se você honestamente nada tem feito, não espere nada. E nessa noite eu gostaria que você fosse fustigado para se mover. Senhor, eu quero sair do meu status quo. Eu quero sair do meu status de tranquilidade para almejar aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero, Senhor. Eu quero. Na dinâmica, as coisas acontecem no reino de Deus. Em primeiro lugar, com as pessoas ocupando os seus lugares. Na dinâmica, as coisas acontecem com as pessoas ocupando os seus lugares. Versos 8, 9 e 10. Vamos ler juntos? Vamos lá. No segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima, para a superintender. Então se apresentaram Jesua com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Enadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas de Davi, rei de Israel. No segundo ano, no segundo mês, Joel Bick, comentando esse texto, ele afirma que esse é o começo da estação seca em Israel. Portanto, é o tempo da construção civil. Parou a chuva, a construção vai de vento em popa. Quem são essas pessoas que estão ocupando os seus lugares na dinâmica da obra de Deus? Quem são essas pessoas? No verso de número 8, Zorobabel e Jesua, na liderança. E os seus irmãos sacerdotes e levitas, todos os que vieram do cativeiro. Todos os que vieram do cativeiro. Queridos, são todos que perseveram na obra de Deus? Não. Dos que foram tirados do cativeiro pecado, são todos os que seguem e seguirão em frente para obrarem? Não, irmãos. Alguns vão ficando pelo meio do caminho. Então essa mensagem é para que você não fique pelo meio do caminho.
Ouça com tudo que você pode. Só os que trabalham no reino, ordinariamente, são os que têm frutos e chegam perseverantes, crentes verdadeiros até o fim. Só as pessoas que estão imbuídas de trabalhar para o reino é que perseveram até o fim. Isso é matemático. Pelo fruto se conhece a árvore. Uma árvore que não produz fruto, fogo nela. Ela presta para quê? Quem se diz cristão, mas não tem compromisso com o reino de Deus? Quem é você hoje? Trabalhador ou esmorecido? Irmão, com todo o amor do pastor, não tente se justificar com Cristo dizendo, mas eu parei por causa disso. Não, meu irmão, não, por favor. A questão é que você deverá seguir em frente, qual seja o seu sofrimento e injustiça enfrentada, porque, enfim, não é nada diante do que o Senhor Jesus passou por você naquela cruz. A verdade é que o seguinte, irmãos, eu vou parar de ir na igreja, o fulano fez para mim. Pasme, mas tem gente que abandona a igreja por causa de Aí você fala, não é possível. É porque, na verdade, a pessoa só está esperando um pequeno motivo para colocar aquilo que o coração está cheio para fora. Não esmoreça, não pare, não desista, pois não há justificativa. A despeito dos outros é que você demonstra o seu valor. Senhor Jesus, eu amo mais o Senhor do que qualquer outra coisa, e eu vou seguir trabalhando pelo reino, não é por causa de Jovan, não é por causa do Ricardo, do Dercy, do Jaime. Eu vou seguir fazendo o que eu devo fazer, porque eu amo o meu Senhor Jesus. No verso de número 9, irmãos, Jesu e Cadmiel, para vigiarem a obra. O quanto de oposição havia, então, para se levantar a casa de Deus? Tinha que ter uma turma para poder vigiar a obra. E nós enfiamos na cabeça o seguinte, hoje eu estava vindo para cá, né? E tinha desvio na orla da lagoa de manhã cedo. Começou. E coisa difícil chegar na igreja. Mas nós achamos o seguinte, eu estou indo para a igreja, aí Deus vai colocar um carro de anjo batedor na minha frente, e eu vou chegar incólume lá na igreja. Vai dar tudo certo. Na hora que você entra no carro, começa a dar tudo errado. O trânsito está parado, o sujeito te fecha, não dá certo. Então, como é que eu demonstro amor? Senhor, manda o carro batedor na frente do meu carro? Não. Senhor, ainda que seja difícil, eu tenho compromisso de chegar na tua casa e eu vou chegar lá e eu vou te louvar e eu vou buscar o que o Senhor tem para a minha vida. É assim que funciona. Irmãos, sigamos em frente, passando por cima de tudo, ou nós vamos ficar pelo meio do caminho. No verso de número 9, os levitas e cantores estavam lá. No verso de número 10, diz o verso de número 10 assim: quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Aí nós chegamos aqui, irmãos. Qual é o tamanho desse privilégio? Os alicerces foram lançados. Há entre nós aqueles que aqui, quando nós lançamos as bases dessa igreja, irmãos, tem aqui no meio uma caixa enterrada, com documento, com foto, com boletim, no dia foi aberta a oportunidade para nós colocarmos o que quiséssemos dentro da pedra fundamental dessa igreja, lançando os alicerces. Que coisa boa! Quem estava aqui naquele dia lembra que coisa fundamental. Mas, queridos, marcas de quem estava nos momentos primordiais, lançamento dos alicerces, que honra! Os levitas parametrizados ou paramentrados, os cantores instruídos conforme a ordem de Davi, e faziam a obra com solenidade. De novo, com solenidade. Onde está o seu lugar nessa dinâmica da construção do reino na Igreja Presbiteriana da Pampulha?
Irmãos, uma coisa me encantou nos últimos dias. Uma das nossas netas disse assim: eu tenho uma igreja. A pequenininha disse assim: eu tenho uma igreja. Você sabe o que é isso? É os meninos crescendo e dizendo assim: eu sei para onde eu vou, eu sei aonde me refugiar. A igreja é um local fabuloso para mim. Mas você, hoje, o que te apega à igreja? O que te dá segurança, sabe, aconchego, para você dizer assim: é o meu lugar? De novo, com solenidade, aonde está o seu lugar? Então, por favor, você não precisa ter uma fé perfeita para ser usado por Deus. Somos vasos de barro com o tesouro de Cristo. Deus trabalha através do homem, apesar da fraqueza humana. Daniel Hyde, no Simpósio dos Puritanos, disse isso. Então não é porque você é perfeito que você vai ser usado. Irmãos, essa coisa aqui, só me coloco nas mãos de Deus. Senhor, usa. E Deus, via de regra, usa aqueles que estão trabalhando, queridos. Deus não vai dentro da sua casa dizer assim: vão lá para a minha igreja? Vão lindo, vão. Não. Se você se dispuser e colocar a mão na massa, a dinâmica te envolve e você vai em frente. Trabalhe e você verá a glória do Senhor na sua vida e através da sua vida. Leia a pastoral de hoje. Em segundo e último lugar, irmãos, na dinâmica, as coisas acontecem para o reino de Deus. As pessoas vão ocupando os lugares. Qual é o seu lugar? Mas, em segundo lugar, as pessoas vão ocupando as coisas no reino de Deus com louvores, por ontem e por hoje. Os versos de 11 a 13. Vamos juntos, por favor. Cantaram alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com essas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia... Da dinâmica, as coisas acontecem no reino de Deus, com louvores por ontem, hoje e eternamente. O verso de número 11 pode ser traduzido como cantavam alternadamente. É como se uma parte dos cantores cantasse assim: porque Deus é bom, e a outra parte respondesse: porque a sua misericórdia dura para sempre sobre o seu povo de Israel. Então, imaginem que coisa bonita, a obra sendo erguida e um povo cantando, cantando e cantando. Dá ideia de céu. Dá ideia de céu. O Salmo 136 é o melhor exemplo do que está sendo ofertado no lançamento da fundação do templo. Quer ver mais um cumprimento da promessa? Jeremias 33:11 vai dizer assim: a voz de júbilo e de alegria, e a voz de noivo e da noiva, e a voz dos que cantam, rendei graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, e dos que trazem ofertas e ações de graças à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra, como no princípio, diz o Senhor. Então, o louvor que estava sendo erguido lá no templo é porque a promessa estava se cumprindo. Irmãos, nós cantamos, não é igual barata tonta, não. Nós cantamos não é porque dá vontade de cantar, não. Nós cantamos por aquilo que Deus nos tem feito. Nós cantamos em louvor. Reverendo Ricardo começou aqui e disse o seguinte: nós adoramos por aquilo que Deus é, mas nós não louvamos por aquilo que Deus é, nós louvamos por aquilo que Deus tem feito. E o povo na construção do templo está de pulmões abertos, dizendo assim:
nós estamos cantando porque o nosso Deus cumpre as suas promessas. Na dinâmica da vida, é isso que importa. Irmãos, cuidado, hein? Conhecimento bíblico não vale nada. Conhecimento bíblico vai se tornar uma espada de Damocles sobre a sua cabeça, se você não colocar esse conhecimento bíblico em prática. O diabo conhece Bíblia mais do que todo mundo junto aqui. A diferença é que ele não obedece e ele não obra para a glória de Deus. Muito bem. Trombetas, grande voz, diz o verso de número 11, e todo o povo jubilou com altas vozes, por se terem lançado os alicerces da casa do Senhor. Amado irmão, amada irmã, Deus te escolheu para ser verdadeiro adorador e não exímio murmurador. Deus habita no meio dos louvores e não dos rancores. Você tem que se esforçar para ser adorador, para encontrar tudo um motivo para dizer graças a Deus. Mas a sua natureza caminha para o contrário. É para reclamar de tudo, para encontrar um motivo ruim para tudo. Esse é um momento maravilhoso. O povo está na dinâmica e o louvor brota por ver a palavra de Deus sendo materializada, concretizada. Você precisa ficar livre do peso de um cadáver apodrecendo nas suas costas. Pare de carregar murmuração, pare de carregar mágoa e ressentimento. Pare. Queridos, havia um templo maravilhoso antes. O que aconteceu com ele? Foi. Passará o céu e a terra. Tudo passa nessa vida. Só tem uma coisa que não passa: a palavra inerrante do Senhor Deus. Essa permanece para sempre. Essa você pode firmar nela. Bom, se você quiser, você encontrará motivos nas pessoas, situações e coisas para não louvar. Mas há exemplo do povo. O povo está voltando, a cidade está em ruínas, o templo não tem nem base, e o povo encontra motivos para louvar. Eu posso olhar para trás e encontrar milhões de motivos para ser amargurado. E tem gente aqui que tem buscado motivos para viver vida de amargura. Não é isso que Deus te chamou para ser, mas para ser adorador. Peça a Deus para mudar os seus olhos e o seu coração. Senhor, dá-me olhos luminosos, dá-me olhos bons, para que eu encontre motivo para louvar, Senhor. William Shecker diz assim: o conhecimento divino não é como a luz da lua, sob a qual adormecemos, mas como a luz do sol, sob o qual trabalhamos. Conhecimento de Deus é para que nós sigamos em frente, para que nós trabalhemos. O conhecimento de Bíblia, de doutrina, de tempo de igreja, não é para dormir, mas é para trabalhar, para ir em frente, para recomeçar, recomeçar, recomeçar. Aí os versos 12 e 13 dizem da seguinte forma: porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças das famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que se não podiam discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviram de muito longe, ou ouviam de muito longe. Uns choravam pela perspectiva, e outros choravam pelo antigo templo. Gente, não é fácil não. Gente, não é fácil não. Não se podia discernir qual era o maior motivo, mas fato é que o povo estava jubiloso com grandes gritos a ponto de se ouvir de longe. Irmãos, é melhor chorar de alegria pelo que está chegando ou chorar de frustração pelo que já passou? Senhor Deus, eu quero na dinâmica da vida chorar de alegria várias vezes. Pare de chorar pelo passado. Pare de se lamentar. O que passou não volta mais. Senhor, me dá motivos para chorar de alegria.
pela perspectiva do que o Senhor ainda fará. No silêncio da sua alma, peça a Deus para não chorar mais pelas coisas doloridas, que você só possa chorar por vitórias concedidas. Senhor Deus, me ajuda, eu quero chorar pelas vitórias que o Senhor há de colocar na minha vida. O lugar é o mesmo. As pessoas dividem, pelas duas perspectivas, o mesmo lugar. Você percebe? O mesmo lugar, a mesma situação, um está chorando porque está lamentando, o outro está chorando porque está alegre. Senhor, eu quero ser a turma do alegre. Porque o fruto do Espírito é alegria. O fruto do Espírito é alegria. Eu sou crente. Sabe aquele troço assim que... estou fora. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu quero que as pessoas de fato vejam a beleza de Cristo em mim. Irmãos, foi para a glória de Deus que eu fui criado. Então eu preciso me encaixar nessa questão. E aqui eu quero concluir. Na dinâmica, as coisas acontecem no reino de Deus. No dia a dia. No dia a dia. Vocês perceberam como rapidamente se trabalhou para entrar na dinâmica do reino de Deus? As pessoas chegaram e rapidinho, cada um vai tomando o seu posto, eu vou fazer isso. Aquele chove não molha, né? Mas será que eu vou? Quem foi alcançado pelo quebrantamento, por recomeço, tem desejo de rapidez, irmãos. Quando Pedro ouve, Jesus Cristo está vivo, ele diz assim, você está de brincadeira. E aí sai o Pedrão correndo com João, que era muito mais novo que ele. E é claro que Pedro chega depois de João. Mas quando Pedro disse assim, existe uma possibilidade de recomeço, eu vou correr rápido para aproveitá-la. Faça o mesmo. Como se restauram os sacerdotes, os sacrifícios, as solenidades. Isso é um ótimo sinal quando o nosso compromisso está em voltar-se para Deus. Então, só você com Deus, você acredita que voltou a sua força depois da pandemia? Meu irmão, minha irmã, como é que está aí? Depois da pandemia, nós já estamos sem máscara, já vai para um mês, que coisa boa. Sua força voltou? Ou você está aquém? Você continua mais longe, mais preguiçoso, mais no seu canto? Porque a pandemia teve essa particularidade, ela colocou as pessoas no canto, mas é hora de nós largarmos isso e voltarmos com tudo aquilo que pudermos. Os campos continuam brancos, as pessoas precisam ouvir de um Deus que merece toda a honra, todo o louvor e toda a glória. O quanto você imagina, então, hoje, que você está na dinâmica do reino? Porque o quanto você estiver, é o quanto, eu insisto, sua fé é fortalecida e perseverará na fé. Irmãos, é alguma coisa o seguinte, eu não sou capaz de fazer, mas eu me coloco nas mãos de Deus para fazer. Aí eu faço, aí eu paro, olho no espelho e falo assim, nossa, não é que Deus fez mesmo? Aí chega outra coisa, eu vou e faço. Chega outra coisa, eu vou e faço. E nós vamos fazendo, não é para mostrar para os outros, mas é pelo prazer de estar inserido na grande família da fé. O quanto você estiver trabalhando do outro lado, é o quanto você terá menos tempo e destino para pecado. E rusga para pequenas coisas. Quando você está no dia a dia, você releva. Esse negócio pequenininho aqui eu vou deixar para lá. Mas se você estiver à toa em casa, eu gosto do copo assim. A Elaine colocou o copo assim. Deixou a pasta destampada. Sabe o bu? O quanto eu estiver à toa para ver a banda passar, é que eu vou achar coisas inimagináveis para brigar. E é fato que a grande maioria das pessoas e acontecimentos desse mundo objetivarão nos retirar a paz, nos trazer choro e dor. Mas lembre-se, como é a vida do cristão, segundo a pena do apóstolo São Paulo? Entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. E lembre-se, como você será lá?
e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Até aqui e agora, até o glorioso amanhã, siga frutificando em boas obras, ou chore com saudades de um tempo onde o seu coração estava de pé. Siga em frente, deixando as coisas que para trás ficam. Se é para a glória de Deus, eu farei e eu perseguirei. O que é passado, fica para trás. Se não, isso eu vou largar, entregando nas santas mãos. Queridos, eu quero contar uma historinha para nós terminarmos e irmos para casa digerindo o sermão. Eu gosto muito da área de vendas. Trabalhei nessa área por um tempo. E um dono de uma empresa calçadista brasileira pegou os seus 2 melhores gerentes e mandou para o continente africano, numa certa parte da África do Sul, e querendo investir lá. Deu 15 dias para eles mandarem relatório para ver se ele ia investir naquele continente. Muito bem. Chegou o primeiro telegrama, e o telegrama dizia assim: chefe, mande-me passagem de volta urgente. Africanos não usam sapatos. Puxa vida, que espetáculo. Não vou investir lá, você está vendo? Se eu tivesse mandado, o pessoal não usa sapato. E aí ele ficou esperando o segundo telegrama chegar durante o dia inteiro, só para poder confirmar, mas ele já tinha tomado a sua atitude, a sua decisão. E aí o telegrama chega no finalzinho do dia, e o telegrama chega dizendo assim: chefe, passei o dia procurando o local para a fábrica e para várias lojas. Mande-me todo o estoque de calçado possível. Os africanos ainda não têm sapatos. As mesmas pessoas, no mesmo lugar, umas vão enxergar oportunidades incríveis e as outras vão enxergar um poço de desilusão, de nada. Que Deus aqueça a sua alma, que você esteja no dia a dia com os olhos bons para enxergar as grandes e benditas oportunidades que Deus tem para você. Siga em frente, meu irmão, siga em frente. Aqueles que perseveram até o fim recebem a coroa da vida. Reverendo Ricardo, o senhor nos dirige a Deus, por favor.